Eu saúdo os irmãos e as irmãs que ouvirem este áudio, este vídeo e verem este vídeo, com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Hoje exatamente dia 15 de novembro de 2015. Hoje eu venho falar algo que o Senhor toca em mim, né? Que em primeiro lugar, como eu sempre falo para as irmãs e para os irmãos, tudo que Deus me dá é para mim mesmo. E com amor eu repasso, que de repente pode servir para alguém que também venha necessitar da mesma palavra. E que quem ouvir e receber com amor, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tudo que eu vier falar, que venha ser direcionado pelo Espírito Santo. E que nada provenha de mim mesmo e sim dele. Porque foi ele que me tocou de ler esta palavra e de passar, né? Deixar registrado para passar para alguém que possa ouvir e para mim mesmo. Como outros áudios e vídeos que eu tenho meus, que acaba servindo para mim mesmo em certas ocasiões eu revejo, né? E volto a servir para mim mesma. Por isso que eu gosto de deixar registrado. Assim como eu vejo também muitos, quando Deus me dá uma leitura das Santas Escrituras, eu estudo também opiniões de outros irmãos, irmãs, pastoras, né? Abençoados que fazem matérias via redes sociais. Eu busco para ter um entendimento maior, porque eu creio que, como a palavra diz, né, um ensina o outro, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? Nós vemos isso mencionado em capítulos nas Santas Escrituras, né? Bom, mas não é esta questão, então eu não quero prolongar este assunto. O que acontece, amados e amadas do Senhor, né? Deus me deu uma palavra que eu sei que diversos ensinamentos têm baseado neste livro, que é o livro de 1 Reis, né? O capítulo 13, que é o homem de Deus e o profeta velho. Então nós sabemos que existem muitos vídeos por abençoados irmãos, com diversos direcionamentos, a maioria, lógico, com o mesmo segmento, porque Deus, ele fala, né, da maneira que realmente é a vontade dele. Porém, eu creio que a palavra do Senhor, ela renova a cada amanhecer, como a própria palavra diz. De repente, a ocasião que a pessoa está necessitando, Deus, ele usa essa mesma passagem e dá uma direção, uma visão um pouco diferente, né? E é o que, assim, Deus me toca, né? Porque em 1 Reis, o livro de 1 Reis, capítulo 13, né, nós vemos um grande homem de Deus e o profeta velho, né? Todos cristãos, né, que leem os direcionamentos de abençoados, principalmente do Espírito Santo do Senhor, nós sabemos, né, que Deus, ele deu uma ordem, né, ao grande homem de Deus, né? Era um servo temente a Deus, né? E deu uma ordem. E ele foi cumprindo assim com bravura a ordem, né, dada por Deus, né? Que ele foi lá no rei, né? Nós vemos aqui, eu não quero me prolongar muito, né? Eu deixo assim até para os irmãos lerem o capítulo inteiro 13, né? Que ele foi lá no rei Jeroboão, né? Junto ao altar, né? Que Jeroboão estava queimando incensos para deuses, né? E ele foi lá e profetizou bravamente, né? Contra aquele altar e disse tudo que Deus tinha aqui para entregar sem medo, né? E o rei, todo mundo sabe, né? Que o rei levantou a mão contra o profeta, o homem de Deus,
a mão dele se ressecou e ele implorou que ele orasse para Deus, e Deus assim veio, né, a restituir a mão dele novamente imediatamente. Então ele ofereceu, né, ao rei que fosse à casa dele, que ele ia dar presentes, essas coisas, e ele negou, porque a ordem de Deus é que ele não comesse nada lá, não bebesse nem aceitasse nada, né? Então, bom, os irmãos conhecem bem essa palavra, né? Mas o que eu quero frisar é na verdade, o que eu quero frisar para os irmãos é no capítulo 13, né? 1 Reis, capítulo 13, mas na verdade eu quero frisar o versículo, ou versos, como achar melhor, 18, que eu vou citar aqui neste instante. Tornou-lhe ele, o profeta, né? Voltou a falar, né? Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parentes, porém, mentiu-lhe. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, né? Deus, ele deu uma ordem, né, ao profeta, e ele foi cumprindo certinho, direitinho. E um profeta velho, né, ele foi usado pelo inimigo, pelo maligno, né, para fazer o homem de Deus que vinha cumprindo todos os mandamentos certinho, né? Porque nós cremos que foi o maligno que usou esse profeta velho, né? Então ele usou para perverter, né, o caminho correto que o profeta vinha cumprindo, né? E o que acontece, né? Ele mentiu, né? Esse profeta velho, ele mentiu. E o que acontece? O profeta, o grande homem de Deus, ele ouviu, ele deu ouvidos, ele deu voz, né, para o profeta velho. O que nós entendemos? Os irmãos depois meditem muito nesse versículo, nesse capítulo 13 de 1 Reis, porque nós sabemos que as Santas Escrituras faz muitas menções, né, do engano que vai ter na obra de Deus, os escândalos. Então, irmãos, o que eu venho dizer assim, né, que o que aconteceu com esse profeta, se vocês lerem, né? Eu acho que muitos conhecedores da palavra sabem, né, que o homem de Deus que ouviu a mentira, ele veio a falecer, né? Ele morreu, né? Ele morreu porque ele desobedeceu ao Senhor, né? Então, irmãos, quando Deus ele te direciona na palavra, fique na palavra. Quando Deus te direciona a fazer algo, né? Fica naquele algo, não dá ouvidos a profetadas. E eu vou colocar para os irmãos algo que Deus toca em mim. O que Deus tocou em mim? Irmãos, quando Deus ele manda um profeta, ou ele te revela em sonho, ou ele te dá uma palavra, sabe? E o irmão fica com dúvida, o irmão vai orar, ajoelhar, não vai abraçando um, outro e outro, parece que está atrás de cartomancia, de vidência. Qual a diferença do irmão buscar uma vidência, uma cartomancia em nome de Deus? Fica de igreja, pulando de igreja em igreja, buscando revelações. A revelação é a própria palavra do Senhor, né? Quando Deus toca em você, não muda, fica firme no teu propósito. E se porventura, algum motivo, o irmão achar que está confuso, ajoelha, jejua, não vai confiando no primeiro que vinha, mansinho, porque era um profeta, porque diz que foi o anjo. Vigia, irmão. Nós vemos também aqui, eu vou pular para 2 Reis, capítulo 20, que é a cura do rei Ezequias. A cura maravilhosa. Quem também não conhece a cura maravilhosa do rei Ezequias?
Nós sabemos que tem menções nas Santas Escrituras em outros livros outros livros, né, falando da cura do rei Ezequias, né? Mas eu gosto de sempre ler em 2 Reis, capítulo 20. Por quê? Porque no versículo 10, nós entendemos aqui que o quê? Todo mundo sabe que o rei ele recebeu do profeta, né, uma palavra vindo do Senhor que era para ele arrumar a casa dele porque ele ia falecer, né? Ele chorou muito, né, para Deus, né, e pediu misericórdia. No mesmo instante o profeta voltou e já deu uma notícia diferente. Deus ouviu suas lágrimas e vai te acrescentar mais 15 anos. Esse profeta abraçou rapidamente a segunda palavra? Não. Não é porque ele não quis acreditar que ele era merecedor de tanto que ele chorou, de tanto que ele orou. Não é que ele não quis acreditar. É porque a primeira que veio ficou fincado nele. Que ele sabia que realmente era do Senhor, ele sentiu. E o que ele fez? Nós vemos aqui no verso que ele pediu uma prova para Deus. E olha como ele disse aqui em 2 Reis, capítulo 20, versos 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Então ele não quis algo fácil. Para Deus provar que realmente Deus tinha mudado os planos dele, que era levá-lo, né, já embora, né, dessa terra, né, já recolher ele, né. Então nós vemos claramente aqui que o rei Ezequias, ele foi diferente do grande homem de Deus que teve a missão de ir lá e profetizar no altar de Baal, né. Ele, o mesmo profeta que voltou depois que ele chorou amargamente, né, fez a Deus lembrar o quanto ele sempre foi fiel a Deus, falou que Deus ouviu e ele não foi logo abraçando, não, irmãos. Os irmãos falam, o que uma coisa tem a ver um versículo com o outro? Tem sim. Nós vemos que quando ele recebeu a primeira palavra, quando foi a segunda, ele não foi abraçando não, ele pediu uma prova. E olha como é forte, 2 Reis, capítulo 20, versos 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Ele pediu para Deus que a sombra voltasse, não declinasse, porque declinar é fácil. Ele queria algo que ele tivesse certeza dentro da alma dele que a resposta segunda veio realmente de Deus. Diferente, né, irmãos, do que aconteceu em 1 Reis, né? Versículo 1 Reis, capítulo 13, né? A história toda, o que aconteceu, né, com o grande homem de Deus, de ter dado ouvidos, né, ao profeta velho, né? Quão grande é essa passagem que todos os irmãos cristãos que ouvem as Escrituras, as Santas Escrituras, a nossa Bíblia, né, não é falar essa questão desse profeta velho, né? Quantas direções é nos dada, né, para nós vigiarmos, né, irmãos? Nós devemos vigiar, porque grandiosamente Deus falou dentro do meu coração, né, que aquilo que Ele põe dentro do seu coração, aquele propósito, não deixa qualquer um vir na sua cabeça e querer mudar aquilo que Deus te mostrou. Deus às vezes te mostrou algo na palavra e você não quer acreditar, às vezes porque aquilo não foi o desejo do vosso coração, mas aquilo que Deus te mostrou. Aí você tá falando, não, vou lá no profeta ver se é isso mesmo, não, vou de novo lá em tal igreja, e fica atrás pulando em galho para ver uma resposta, se Deus já te deu a resposta. Por que você não segue aquilo que Deus te deu? Por que você tem que ouvir o profeta velho? Uma mentira? Que ele disse que falou, que o anjo falou com ele e ele ouviu, sendo que Deus foi bem categórico naquilo que era para ele se cumprir. Aí ele foi e deu ouvido a profetas. Quantos profetas você dá ouvido? O que você pode perder na sua vida? Porque ele perdeu a vida
O que você pode perder na sua vida? Você pode perder, de repente, uma oportunidade de um bom emprego, oportunidade de um casamento, oportunidade de uma compra abençoada. O que você pode perder? Ou até a sua alma. Irmãos, por dar ouvidos a profetas. E aí eu separei algumas passagens, né, para os irmãos vigiar, né? Age igual ao rei Ezequias. Peça prova quando tem dúvida. Não vai recebendo. Por que ele deu logo ouvido? Por que ele não orou? Por que ele não achou estranho? Por que ele... Você vê, irmãos, como demônio astuto? O próprio rei ofereceu para ele um banquete, um presente. Ele recusou porque Deus falou para ele não pegar nada daquela terra e voltar para o outro caminho. Ele estava voltando e o inimigo astuto usou desse profeta velho, né, para agir dessa maneira, e ele perdeu a vida, irmãos. Vigiemos, porque quando Deus ele ordena algo para nós principalmente que seguimos as Santas Escrituras ou que estamos na frente de alguma obra, cuidado de ficar ouvindo um monte de profeta. Não é errado ouvir profeta, mas você, em primeiro lugar, você tem que ouvir a Deus. O que ele falou contigo? Por que você não quer aceitar o que ele falou? Aí você tem que ir atrás de um, de outro. Então você não está confiando? Você precisa de várias respostas? Você pode sim pedir confirmação quando você começa a ter dúvida, mas não vir qualquer um que ouviu o que aconteceu na sua vida, e aí ele veio com astúcia e falou dessa maneira, porque todos os irmãos sabem. O filho dele ouviu ele falando para o rei que ele não podia comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Então, irmãos, quando você for fazer um propósito com Deus, faz em pensamento, irmãos, para o inimigo sujo não ouvir e vir usar profeta velho para te enganar. Cuidado, irmão, você pode perder um casamento abençoado. Quando você fala, eis aí a sua esposa, e de repente dá tudo errado, ou ela não é a sua esposa, e de repente você perder o grande amor da sua vida, ou de repente você casar com uma pessoa que não é para ser sua e você ser infeliz e vir aí um divórcio que desagrada a Deus, escandalizando a obra, se você for um irmão ou uma irmã. Irmão, vigia. Nós vemos claramente, muitos fazem menção dessa passagem, irmãos abençoados. Cuidado com essa profetada. Deus usa profeta sim na terra, mas faça que nem o Ezequias fez, o rei Ezequias. Faça que nem ele fez, né? Ele quando falou que ia declinar, ele falou, não, declinar é fácil. Eu quero, né? Eu quero que a sombra ela volte 10 graus, né? Porque era muito fácil, né? E ele não queria fácil, né? Ele falou que a sombra venha voltar, né? Vocês olhem 2 Reis. Então ele não quis coisa fácil de Deus. Então ele falou, Deus, eu quero ter certeza. Por que esse outro homem de Deus não fez isso? Já que ele tinha uma ordem, ele não seguiu a ordem, ele não viu que Deus tinha falado com ele foi atrás de profeta. Quando Deus fala com você, irmão, não fica atrás de profetada para confirmar, não. Creia no Senhor, busque na palavra, em oração e em jejum. Pode até pedir para Deus usar um profeta, mas pede em mente da tua maneira para o inimigo astuto não te enganar. Vigia, irmão, vigia, tá? Então, nós vemos aqui, né, claramente. Eu vou citar algumas passagens das Santas Escrituras. Nós vemos em Atos 17:11. Examine cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Examine na Escritura. De repente vem um profeta falar algo, fala aquilo, e o irmão fica para lá e para cá, e não sabe direito nem o que está sabendo da vida, porque examina as Escrituras. Tudo que nós precisamos está nas Santas Escrituras. Em 1 João 4:1, nós vemos, amados, não creias a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então você vai abraçando qualquer espírito, não creias, está claro? Mas provai os espíritos. Você pode provar quando vem um profeta te falar alguma coisa. Prova igual Ezequias. Por que você não prova?
que nem Ezequias falou, não, desse jeito eu não quero, eu quero de tal maneira. É um direito seu, não vai abraçando qualquer profeta igual nós vemos em 1 Reis, versículo capítulo 13, né? Que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Que o velho profeta fez, né? Quando o homem de Deus abençoado foi lá, enfrentou o rei temido, né? O rei Jeroboão, né? O filho de Salomão que separou as tribos, né? Né, irmãos? Poxa, será possível que os irmãos não conhecem essa passagem? Todos devem conhecer, né? Você vê que uma passagem de um acontecimento, se o irmão for analisar e pedir discernimento para Deus, como confirma, aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, provai os espíritos, e nós vemos que em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias fez isso, da cura maravilhosa. Ele pediu para Deus, que daquele jeito estava fácil, ele queria ter uma certeza, então ele provou o espírito. E por que esse outro homem de Deus não fez isso? Ele ouviu o velho profeta, não provar em espírito, irmãos. Temos em Gálatas também, capítulo 1, versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como já vos dizemos agora de novo também, vou digo, se algum vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anatema, irmão. O que é isso? Vai ficar recebendo aí? Se ele já tinha recebido a palavra de Deus para agir de tal maneira, ele foi e abraçou o que o outro profeta disse? Ele preferiu acreditar no profeta do que no próprio Deus dele? Que negócio é esse? Deus de Abraão? Deus de Isaac? Deus de Israel? Né? O que é isso, irmãos? Vamos vigiar, irmãos. Olha, irmãos, nós vemos também em João, capítulo 5, versos 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Irmãos, está claramente que a palavra do Senhor é tudo em nossa vida. Não estou querendo desfazer de profeta, eu creio em profecia, irmãos, mas nós temos que vigiar. Olha o que aconteceu com um grande homem de Deus. Um homem valente que foi lá, enfrentou o rei, profetizou ali naquela porcaria lá de Baal, daqueles deuses, né? E depois caiu com o profetinha velho. Irmãos, vamos vigiar, né? Nós vemos em 1 João 2, 27. E a unção que vos recebestes dele fica em vós. Você já recebeu a unção, irmão. Por que você precisa ficar desesperado atrás de outro? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tem necessidade de que alguém vos ensine. Próprio Espírito Santo, ele te mostra a verdade. Não duvide do que Deus te mostra. Mas, continuando, como a unção vos ensina todas as coisas, a própria unção que o Espírito Santo derrama sobre nós, amados. Não estou desfazendo de classes eclesiásticas, de pastores, nem de profetas, não, amados, mas é a palavra que diz, não sou eu. Examine as escrituras, examine o espírito de onde ele vem, não é pecado. Não vai abraçando tudo que homens vão falando, não, acreditando em homens, né? Então, voltando a repetir aqui, 1 João 2, 27. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tendes necessidade, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém, irmãos? E também nós vemos em Colossenses, capítulo 2, versos 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. O que aconteceu em 1 Reis 13? Que ele falou que o próprio anjo, né? Que ele recebeu do próprio anjo uma ordem para ele ir lá e comer e beber na casa do profeta. Como, né? E aqui, confirmação aqui, com pretextos de humildade e culto dos anjos. É isso, irmãos. Envolvendo-se em coisas que não viu,
né? Ele mentiu, ele foi um profeta falso, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, de qual todo o corpo, provido e organizado pelas muitas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém, irmãos? E para finalizar, Oséias 4, né, capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, estudem as escrituras, vigiem, né, vigiem, porque o coração do homem é enganoso, né? Você vê, esse profeta, ele foi usado pelo inimigo, ele foi usado para destruir a vida do outro. De repente você ouviu uma profecia, está esperando uma profecia acontecer, e a sua vida está se baseando em profecia. Qual a diferença? Então eu vou numa cartomante que ela fala para mim, eu vou basear minha vida no que a cartomante falou? Não, eu vou jejuar, eu vou ajoelhar, eu vou orar, eu vou pedir para Deus, porque Jesus falou: o que queres que te faça? Você vai ficar esperando que o homem te profetizou, ou o que você queres que te faça na tua vida? O que tu queres para a tua vida, irmão? Tu queres ser abençoado? Tu queres, né, que seu nome seja escrito no livro da vida? É isso que o irmão quer? Anda nos mandamentos, nos preceitos do Senhor, respeita, tenha temor, porque nós temos que ter amor, mas nós temos que ter temor. Ter temor não é ter medo, não, é respeitar as ordenanças, e tudo que Deus nos manda fazer faz bem para nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Os mandamentos de abrir a nossa vontade do nosso eu não faz mal nenhum para nós, né, amados irmãos? Então, irmãos, eu creio assim, né, que essa palavra, ela veio assim fortemente dentro do meu coração, porque, irmãos, às vezes Deus fala conosco algo, e porque não é aquilo que a gente queria ouvir, parece que a gente não quer aceitar. Aí você vai numa igreja, não, vou naquela, quem sabe aquele pastor lá que não me conhece me revela algo diferente. Aonde está a minha fé no Senhor, naquela palavra que Ele me deu, naquilo que Ele confirmou dentro do meu coração no início? Por que eu vou mudar aquilo? Se Ele me deu aquilo, é naquilo que eu vou me manter. E se eu tiver com alguma dor profunda na alma e não estiver aguentando, eu vou fazer igual o rei Ezequias. Eu vou pedir uma coisa que Ele me prove, mas não uma coisa fácil. Porque aí eu vou ter certeza que vem dele, não dos homens, de profecia de homens. Vigia, irmãos, com profecia, amém? De repente aí seu casamento destruído, sua vida sentimental destruída, você esperando em profecias. Tomem atitudes na vida, corra atrás, né? Então é isso, abençoados. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que essa passagem, lógico, ela tem diversos outros ensinamentos, né? Se nós formos analisarmos o que aconteceu, né, nessa época com esse rei, né, filho de Salomão, infelizmente, né, separou as tribos e ele começou a incentivar o povo a adorar deuses. É muito triste. Então nós sabemos que tem vários outros ensinamentos, mas o ensinamento que Deus me passa agora, nesse instante, dessa passagem, é exatamente para nós vigiarmos com profecias, né? Assim como eu deixei aí gravado para os irmãos algumas passagens que falam sobre isso, né? Que nós devemos, né, nós devemos provar os espíritos. Isso nós encontramos no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, como eu citei para os irmãos, né, para examinar as escrituras, né, que vemos em Atos e vemos em tantas outras passagens, né, irmãos? Então vamos vigiar, tá? Então é somente para aqui. Espero que os irmãos ouçam e vigiem, porque nós estamos vivendo épocas difíceis, né, irmãos? Olha tudo que está acontecendo. Muitos estão falando, os crentes começam a acontecer as coisas, já começam a falar que é fim de tempos. Sempre aconteceu, sim, irmão, sempre aconteceu mesmo, mas é gradativamente. Porque Jesus Cristo, quando ele falou assim, não temas que tudo isso tem que vir a acontecer. Então já vem acontecendo muitas desgraças, muitas mortes, terremotos, tudo que a Bíblia fala já vem acontecendo. E ela para uma época e volta a continuar, né? Você vê o que aconteceu em Mariana, agora o terrorismo e tudo mais que está acontecendo, né? É triste, né, irmãos? E mais uma das coisas assim que me toca, né, é como os dias estão voando, né? O tempo está passando muito rápido e antigamente um ano demorava tanto para passar. Agora quando a gente vê Natal de novo, Natal de novo, Natal de novo, isso é um grande sinal da época do final, sim. E também, independente se for fim ou não, e a nossa alma? Porque pode não acabar o mundo, pode durar mais 1000 anos, e aí?
Mas e a minha alma? E eu? Um dia eu vou ter que partir. Será que eu estou preparada para isso? Vigiamos, irmãos, não esperamos só o fim do mundo, não. Não se preocupe com o fim do mundo, se preocupe com o seu fim. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada um que ouviu esse vídeo grandiosamente. Que Ele venha abrir a mente dos irmãos, que os irmãos venham se atentar, né, na palavra, no amor, pregar o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, o amor, o perdão, a paz. Lógico, somos pecadores, temos defeitos por sermos cristãos, temos, mas a diferença é não odiarmos nossos irmãos, por mais males que eles nos cometam, saber perdoá-los, orar para Deus que o mal deles nos atinja mais, conforme a palavra, que 10.000 à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Nós podemos pedir isso para Deus, porque está escrito na palavra, que Ele venha nos proteger de pessoas más, mas não é por isso que você precisa desejar mal para essa pessoa. Ore por ela. Peça para Deus. Outrora, às vezes você também era uma pessoa pecadora e Deus te deu oportunidades. Então peça para Deus te proteger delas, mas não as odeie. Fala para Deus que Deus me proteja dessas pessoas. Então vamos tentar aí fazer o bem sem olhar a quem, sabendo que quem vai retribuir é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus eterno Pai. Amém, irmão? Então é isso que Deus quer. O que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? É o amor, é o perdão, é a diferença. Se Ele ordena casarmos virgem, vamos casar virgem, né? Se Ele ordena a santidade no casamento, vamos ser santos, né? Esse tal de traia aí, como se fosse coisa mais normal no meio do povo de Deus. É um falando mal do outro, né? Um irmão falando mal do outro, escandalizando a obra. Quem vai separar o joio de trigo é o Senhor. O que nós temos, não podemos passar a mão na cabeça. Devemos falar sim a verdade, mas a verdade como pregando o evangelho, né? Se você não está contente naquela igreja, não fica falando mal, não. Saia dela, mas saia em paz com os irmãos, né? Porque sem santidade e sem paz com os irmãos, não veremos a Deus. Então, você pode pregar a verdade, mas você não precisa ficar escandalizando. É um escandalizando a obra do outro. Se Deus está permitindo, irmão. Deus está permitindo aquela igreja estar lá em pé, por que o irmão acha? Você acha que Deus não tem o poder de destruir a igreja a hora que Ele quiser? Irmão, vigia com isso, porque Deus trabalha até no meio dos falsos. O pastor que está lá está falso. E daí? Mas Deus está usando ele está pregando a palavra. Nós vemos menção disso da palavra, né? Que eles chegaram, expulsei demônios, curei doentes. Ué, se Ele falou que curou doentes, quer dizer que Ele curou, né? Mas não foi Ele, foi o Espírito Santo de Deus que usou ele, e ele acha que está usando Deus, irmão. Ele acha que está usando Deus, entendeu? Só que na hora H quem vai pagar o pato é ele, mas o que está lá de coração puro naquela igreja, ele vai receber a cura, ele vai ser liberto dos demônios. E então, se Deus está permitindo, eles estão sendo libertos, os sinceros de coração, né, irmãos? Agora nós não devemos deixar de pregar a verdade para o povo se alertar. Nós não podemos passar a mão na cabeça. Se você continuar na promiscuidade, mesmo assim você vai ser salvo. Isso sim é um pecado. Mentir para o irmão que se ele continuar na promiscuidade, na prostituição, no adultério, ele vai ser salvo. Essa é a verdade que Jesus Cristo quer que nós repassemos, né? Não, porque Ele vai requerer esse sangue de nós. Está em Ezequiel isso, né? Está em 2 Ezequiel, né? Agora eu não me recordo qual capítulo de Ezequiel, que Ele vai requerer de nós que pregamos o evangelho, que falamos, todos nós, irmãos. Mas eu não sou pastora, mas prego o evangelho, é cristão, crê em Cristo. Todos nós temos o cuidado de falar do Senhor com exemplo de vida. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, que nós venhamos nos atentar, né, aos nossos erros, né, e tentar nos consertar enquanto há tempo, viu, irmãos? Porque, conforme profecias aí de muitos irmãos, né, muitos serão recolhidos. E não é o povo que está no mundo, não. É o povo de Deus que está aí brincando com a palavra. Vigia, irmão. Faça por amor às almas, a obra, não por interesse financeiro. Vigia, porque Jesus naquela hora vai falar, não vos conheço. E é para crente, não é para todo mundo não, irmãos. Né? Então é isso, amados. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos fiquem na gloriosa e santa paz do Senhor. Amém. Amém. Então,
É isso. Uma noite assim restauradora para quem ouvir de noite e um dia abençoado para quem ouvir de dia. A paz do Senhor.